vocês estão? Eu, Tia Carla, estou bem, estou sentindo muita falta de vocês, do nosso tempo lá na sala juntos, né? Mas nós estamos orando para que tudo isso venha passar logo e a gente possa ter de novo as nossas aulas juntinhos ali, presenciais na igreja. Mas, enquanto isso, a gente vai acompanhando por aqui, no sistema digital mesmo, as nossas histórias. Quem lembra qual é o profeta que a gente está estudando? Isso mesmo, o profeta Elias. E nós aprendemos muitos versículos, não é verdade? Um dos versículos é o versículo tema da história de Elias. E o Davi vai ler ele para a gente relembrar, tá bom? Vamos lá, Davi? Êxodo 15, 2. O Senhor é minha força, minha canção, Ele é minha salvação. Muito bem, Davi, isso mesmo. O Senhor é a minha força. Quando nós passamos por momentos difíceis, como alguns momentos que Elias viveu, o Senhor é a nossa força. É Ele que nos ajuda. E Ele também é a nossa canção, o nosso motivo de louvor, de louvar o Senhor quando as coisas boas também acontecem, não é verdade? E além disso, Ele é a minha salvação. Através de Jesus, nós podemos receber perdão dos nossos pecados e podemos morar no céu. E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre salvação hoje. A história de Elias é muito legal, não é, gente? A gente tem aprendido tanta coisa e hoje é a nossa última história. Eu acho que alguns de vocês até pensaram que não tinha mais história de Elias, mas Elias apareceu de novo. E eu quero chamar aqui alguém que disse que é o fã número 1 de Elias. É, senhor. Não, sou grande fã dele. Oi, Cabra. Oi, gente, tudo bem? Pirata. Oi, Pirata. É, o Cabra foi pra São Paulo. É verdade. Você é o fã número 1 de Elias? Eu sou. Beleza, era corajoso, tia. É. Ele era corajoso, é Ele verdade. falava a verdade e Deus usava ele pra fazer milagres, Qual sabe? história você gosta mais, de Elias? Ah, dos profetas de Baal. É muito legal. Muito sabe? legal, Aquele né? fogo. Nossa, é muito bom. E os corvos alimentando ele também. Nossa, eu também muito gosto bacana. muito da história Nossa, dos bacana corvos. demais. Eu queria morar naquela época, sabe? Você queria? Eu Por quê? queria. Ah, porque eu queria ser um dos discípulos, igual aquele que era discípulo dele, aquele outro. O Eliseu? Esse mesmo. Eu queria ser um igual a Eliseu, sabe? Para poder ser discípulo de Elias e depois ser usado por Deus, assim, muito legal. Assim, Então você que queria gente ser forte, discípulo assim. de Elias? E Elias era importante, né? Elias é muito importante, mas tem alguém que é muito mais importante do que Elias. E é sobre ele que nós vamos aprender hoje. Sabe o que mais? Esse alguém disse que você pode ser discípulo dele hoje mesmo. Hoje? Hoje mesmo. Como? Mãe? E ele fez, mais milagres do que Elias. Mais milagres? Mais milagres. E tem mais. Pode fechar que você vai abrir mais. Tá. Ele disse que quem segue ele pode fazer mais milagres ainda do que ele fez. Verdade, sabia, crianças? Hoje nós vamos aprender sobre alguém muito especial. E aí, você quer saber? Então vamos ouvir a história, tá bom? Eu vou descer na escada rolante e eu vou ouvir isso. Combinado, então. Tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Crianças, hoje nós vamos aprender que Elias, ele partiu, lembra? Numa carruagem de fogo. Ele foi levado para o céu. Mas ele apareceu aqui nessa terra de novo 900 anos depois. Será possível uma coisa dessas? A Bíblia diz que sim, a Bíblia diz que sim. Sabe, hoje nós vamos falar de alguém que é ainda mais importante do que Elias. E eu acho que vocês já sabem quem é. O nome dele é Jesus. Isso mesmo, Filho de Deus. O Filho de Deus que viveu aqui nessa terra. Deus ama tanto as pessoas que Ele mandou o próprio Filho dele para viver aqui junto com a gente, como um homem, como nós somos. Mas Jesus, Ele é Deus. Enquanto Ele viveu aqui nessa terra, Ele teve discípulos, isso mesmo.
E um dia ele chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, 3 discípulos para o acompanharem, subindo um monte. Eles foram subindo o monte. Quando eles chegaram lá, os discípulos já estavam cansados, é verdade, sabe? E Jesus, apesar de um pouco cansado também, ele foi orar. Jesus foi falar com Deus. E enquanto Jesus orava, os discípulos dormiram. Eles deviam estar muito cansados mesmo de subir aquele monte. Mas aconteceu uma coisa surpreendente enquanto Jesus orava. De repente, o rosto de Jesus começou a brilhar como o sol e as suas roupas também brilhavam. E a Bíblia chama isso de transfiguração, que é uma mudança. A aparência de Jesus ficou diferente e ele, de repente, apareceu com toda a sua glória. Sim, a glória de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho do Deus vivo, mais importante do que qualquer outro profeta que veio a essa terra, porque Deus te ama. Deus ama todas as pessoas e Ele tinha um plano para Jesus aqui. Por isso que Ele veio. E naquele dia Ele apareceu com toda a sua glória. Mas não foi só isso que aconteceu, não. Sabe o que mais aconteceu? Junto com Jesus apareceram mais 2 pessoas. Sim, e não eram os discípulos, não. Sabe quem é? Moisés e Elias. Vocês se lembram de Moisés? Moisés foi aquele profeta, o líder usado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Através dele, Deus abriu o Mar Vermelho. Elias, vocês já sabem quem é. Elias viveu 900 anos antes de Jesus vir a essa terra. E ele também fez muitas coisas maravilhosas através do poder de Deus. E os 2 apareceram ali também e eles estavam conversando com Jesus. Mas sobre o que será que eles conversavam? Eu vou te contar. Eles conversavam sobre a morte de Jesus. Isso mesmo, já estava chegando o dia em que Jesus ia cumprir o plano de Deus para a vida dele aqui nessa terra. Ai, mas parece tão triste, né? Quer dizer que Jesus veio aqui para morrer? Sim, ele veio para morrer. Acontece que todos nós somos pecadores e merecemos um castigo para o nosso pecado. Nós merecemos ficar longe de Deus. Mas essa não é a vontade de Deus para você e nem para mim. A vontade de Deus é que a gente fique, pertinho dele. Para isso, alguém tinha que receber o castigo do pecado. E essa pessoa seria Jesus. Ele precisaria morrer e derramar o seu sangue lá na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Jesus era homem como eu e você, mas ele nunca cometeu pecado. Sendo assim, ele pôde pagar o preço e receber o castigo pelos nossos pecados, os pecados de todas as pessoas. Mas a Bíblia diz que ele não ficou morto, não. Ao 3º dia, ele reviveu. Significa que Deus aceitou o sacrifício dele. Sim, nós vamos nos lembrar também que além de ser homem, Jesus, ele é Deus. Isso mesmo, por isso que ele estava ali naquele monte conversando com Elias e com Moisés, num momento muito glorioso. Crianças, de repente os discípulos acordaram. E eles devem ter coçado os olhos assim. Será? Meu Deus, é isso mesmo que a gente está vendo? Jesus conversando com Elias e com Moisés. Eles ficaram muito assustados e ao mesmo tempo impressionados. Como podia estar acontecendo aquilo? Então Pedro, mais do que rapidamente, falou: Senhor, o Senhor quer que a gente monte aqui uma tenda para o Senhor, Jesus, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Pedro ainda não tinha entendido que Jesus era muito mais importante do que Elias. Sabe o que aconteceu? Naquele momento uma nuvem desceu do céu e todo mundo escutou uma voz. E a
dizia assim: esse é o meu filho, em quem eu me agrado, a ele ouvi. Isso mesmo, a voz não era de Jesus, nem de Moisés e nem de Elias. A voz era do próprio Deus, e o próprio Deus estava dizendo na frente daqueles 3 discípulos que Jesus era o filho dele, o filho especial dele, e que nós devemos ouvi-lo. Sim, e como é que a gente ouve Jesus? Lendo a Bíblia. Jesus falou muitas coisas enquanto esteve aqui nessa terra, e os seus discípulos registraram isso na Bíblia, e tá lá para a gente poder estudar. Mas quando Deus manda a gente ouvir, Ele não está dizendo só para você escutar e pronto. Não, você também precisa praticar as coisas que Jesus mandou. Sim, a Bíblia diz que se a gente ouve a palavra de Deus, mas não pratica, nós estamos enganando a nós mesmos, achando que estamos agradando a Deus, quando na verdade não estamos. Nós só agradamos a Deus quando nós ouvimos, lemos a Bíblia e praticamos o que a Bíblia diz. Hoje eu quero convidar você para fazer um compromisso de obediência com a palavra de Deus. Você tem aprendido muitas coisas sobre a Bíblia, mas você precisa praticar. E para isso você tem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Se você pedir para Ele, Ele vai te ajudar a praticar o que a palavra de Deus diz. Sabe, crianças? E Pedro, eles ficaram todos impressionados com aquela nuvem falando aquela coisa maravilhosa, aquela voz tremenda. Naquele momento eles caíram no chão e ficaram debruçados no chão de joelhos, apavorados na verdade. Então Jesus veio e encostou a mão neles e falou: podem se levantar. E quando eles abriram os olhos de novo, tudo já estava normal. Moisés e Elias já não estavam lá, mas Jesus estava já com o seu corpo de homem, que era como ele aparecia para eles normalmente. E Jesus pediu para eles que não contassem essa história ainda. Eles só podiam contar depois que Jesus tivesse ressuscitado, porque as pessoas ainda não estavam prontas para ouvir essa história. Mas eu e você já estamos prontos para ouvir. Você que já tem Jesus como Salvador, lembre-se do que o Senhor falou, que Jesus era o seu Filho amado e nós devemos ouvi-lo, ouvir e praticar as coisas que Ele disse para nós fazermos. Se nós amamos o Senhor, nós precisamos obedecê-lo. E como é que você pode praticar o que a Bíblia diz? Bom, tem alguns exemplos que a gente pode dar, não é verdade? Em primeiro lugar, você pode ser bondoso com as pessoas, falar a verdade, obedecer aos pais. Jesus falou muito sobre essas coisas. Todas essas coisas são formas de você obedecer ao que a Bíblia diz. Eu quero fazer um desafio para você que já conhece Jesus como Salvador, para essa semana você procurar ler pelo menos um versículo da Bíblia por dia e praticar aquilo que você leu. Isso é muito, muito importante. E se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, hoje eu quero convidar você. Se você ainda não convidou Jesus para morar no seu coração, para perdoar os seus pecados, você pode fazer isso hoje. Se você quer fazer, feche os olhos aí onde você está e ore comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que mereço o castigo do pecado, mas eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu numa cruz para perdoar os meus pecados. Senhor Jesus, vem morar no meu coração, limpa o meu coração. Eu quero morar no céu. Amém. Se você fez essa oração, procure um adulto e converse com ele sobre isso. Agora você que já tem Jesus como Salvador, lembre-se que você precisa ouvir o que Jesus diz através da Bíblia e praticar também o que ele falou.
E hoje fica por aqui a nossa última história de Elias. Isso mesmo, vamos pedir ao Senhor que nos ajude para que a gente possa ser como Elias, que estudava a palavra de Deus e praticava. Combinado? Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima história. Olha só, emprego fechado, não, melhor não vender coisa na rua, velho. Olha só, acho que eu vou lá. Acompanhe a saga do Cabra nos próximos episódios.